Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, escreveu: João é seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje o 7º dia da novena do Natal, e a palavra nos coloca diante de uma verdade que prepara o coração. Deus está chegando, e quando Ele chega, Ele não vem para passar por cima da nossa história, mas Ele vem para purificar, curar e reconciliar. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1 a 4, depois versículos 23 e 24, nasce num tempo de confusão e de desânimo. O povo tinha voltado do exílio, o templo estava sendo reconstruído, mas a fé tinha esfriado. O culto tinha perdido a verdade e muita coisa parecia ficar impune. Então brota aquela pergunta que ainda mora no coração de tanta gente: onde está a justiça de Deus? Malaquias responde com firmeza: Deus não é indiferente, Ele vem, e a sua vinda é como um fogo que refina e como um sabão que lava, não para destruir o povo, mas para tirar as impurezas, para separar o que é aparência do que é verdade, para devolver ao coração a retidão e ao culto a sinceridade. E antes do dia do Senhor, Deus promete enviar um mensageiro, alguém que prepare o caminho, que ajude a colocar ordem por dentro, que reconduza os corações. E a imagem é forte: fazer os pais e os filhos voltarem a se encontrar, curar as rupturas, reatar aquilo que se quebrou. É muito mais do que um ajuste externo, é uma reconciliação profunda. O evangelho que acabamos de ouvir, tirado do livro de São Lucas, capítulo 1, versículo de 57 a 66, mostra essa promessa começando a se cumprir no nascimento de João o Batista. Deus age de modo simples e ao mesmo tempo decisivo. O menino nasce de uma família marcada pelo limite, pela espera longa, pelo silêncio que parecia definitivo. A alegria dos vizinhos e parentes não é só por um bebê, é porque todos percebem que Deus está fazendo a graça, Deus está usando de misericórdia. O nome João é um anúncio em forma de palavra. O Senhor se inclina, o Senhor visita, o Senhor abre um futuro.
E há um detalhe catequético belíssimo. Quando Zacarias recupera a voz, ele não usa para reclamar do tempo difícil, nem para se justificar. Ele usa a língua para bendizer. A primeira fala depois do silêncio é louvor. Isso ensina que a chegada de Deus reorganiza a nossa linguagem. Quando Ele toca a vida, a murmuração perde espaço e a gratidão começa a nascer. Aqui está, queridos irmãos, a ligação entre a primeira leitura e o Evangelho. O mensageiro prometido começa a aparecer na história. João não é o Messias, mas ele aponta para o Messias. João é lâmpada, ele não é sol. João é voz, não é palavra eterna. E isso é muito importante para o advento. Nós não nos salvamos pelas nossas próprias forças, nem pelos nossos esquemas, nem pela nossa religiosidade de fachada. Precisamos de um coração preparado. E preparar-se é deixar Deus purificar. É permitir que Deus refine aquilo que está misturado. Fé com interesse, oração com vaidade, serviço com busca de aplauso, justiça com dureza, verdade com orgulho. O fogo de Deus não humilha, Ele liberta. Ele não apaga, Ele ilumina. Ele não condena o fraco, mas Ele cura o coração que se deixa ser tocado. Trazendo para hoje, queridos irmãos, essa palavra fala direto com o nosso tempo. Também nós, muitas das vezes perguntamos, não temos coragem de falar, mas muito de nós perguntamos: onde está Deus? Quando nós vemos injustiças, quando a família se divide, quando a confiança, quando o coração vai ficando pesado, e Deus responde do mesmo jeito: eu venho. Só que Ele vem do jeito dele, discretamente, pacientemente, por caminhos que não são espetáculos. Ele vem por uma palavra que nos chama a conversão, por uma consciência de que Ele desperta, por um irmão que nos corrige com amor, por uma reconciliação que parecia impossível, por uma coragem nova para recomeçar. E o sinal de que a mão do Senhor está conosco é este: quando começamos a dar passos concretos de volta para Deus e volta para o irmão. Na espiritualidade da unidade, muito cara ao movimento dos focolares, isso fica muito claro. Preparar o Natal não é montar presépio, é reconstruir pontes, onde há amor recíproco, perdão pedido e oferecido, paciência suportada por amor. Jesus encontra caminho para nascer no meio. E na experiência carismática, essa preparação vira um clamor simples e verdadeiro: vem, Espírito Santo, purifica-me, tira de mim o que não é teu, endireita o que está torto, dá-me um coração novo. Porque, queridos irmãos, a conversão não é só parar de errar. A conversão é deixar Deus nos reorganizar por dentro. E tudo isso se cumpre de modo muito concreto no sacramento da Eucaristia.
O Senhor que vem no templo para purificar, Ele não vem como fiscal distante, mas Ele vem como Salvador que se entrega. A palavra hoje nos examina e nos chama, e o altar hoje nos consola e nos alimenta. Não trazemos nossas confusões, nossas impurezas, nossas divisões e cansaços, e pedimos: Senhor, prepara em mim um caminho. E Ele responde do jeito mais forte e manso, dando-se a si mesmo. Na comunhão, o mensageiro da aliança nos visita por dentro, e se nós o deixarmos agir, a nossa vida vai ficando mais simples, mais verdadeira, mais reconciliada e mais cheia de paz. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nesse 7º dia da novena do Natal, peçamos a graça de não resistir ao trabalho de Deus em nós. Que a alegria do nascimento de João Batista reacenda em nós a confiança. Deus está agindo mesmo quando parece estar em silêncio. Que a nossa primeira palavra, depois de tantos pesos, seja como a de Zacarias: bênção, louvor e gratidão. E que, preparando o Santo Natal, nós preparemos também o nosso coração, para que o Senhor encontre em nós uma casa limpa, não perfeita, mas uma casa aberta, não impecável, mas uma casa disponível, não uma casa orgulhosa, mas uma casa simples. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.